Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Bem, graças a Deus. A cada dia ficaremos melhor, basta confiar. Então, gente, vamos falar um pouco do menino Foca, do Nelipe Feto, como dizia o Olavo de Carvalho. Gente, eu vou trazer algumas coisas a respeito dele, tá? É bem séria, é bem grave, ele pulou do barco, mas não pode ficar impune, não pode, tá? O Felipe Neto, ele interferiu no Poder Judiciário solicitando a prisão de Oswaldo Eustáquio, diretamente ao ministro do STF. Quem é ele? Que poder que ele tem? Qual o cargo político dele? Né? Enfim, recebeu do governo do Partido das Trevas isenção de 14 milhões só para babar o ovo da canja, tá? E agora tem acusação de receber dinheiro da USAID. E nós vamos falar sobre isso porque é bem pesado, tá? Antes da gente abordar diretamente o assunto do menino Foca, eu quero trazer para vocês um áudio do nosso princeso, né, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, falando, tá, sobre a USAID. Tudo que ele vai falar vai ficar mais fácil a gente entender aonde está metido o tal do Felipe Neto, que muitas das vezes a gente não dá confiança para ele, acha que é um perturbado, um menino Foca, mas não, ele é um canalha, é um canalha consciente, não é um irresponsável, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, tá? Mas vamos ouvir esse áudio do nosso princeso. Então, amigos, um tema que dominou essas últimas 2 semanas são todas essas revelações com relação ao USAID, né? A gente está chamando aqui isso de USAID ou USAID, mas é USAID, que é uma agência norte-americana, ela é antiga, ela primeiramente foi feita para ajudar países, mas na verdade acabou sendo uma plataforma de subversão política de vários países, né? E a gente viu como é que, pelo menos as revelações que estão sendo colocadas agora pelo Mike Pence, lá dos Estados Unidos, como é que isso tem agido e interferido diretamente aqui no Brasil. As alegações são de interferência direta nas últimas eleições de 2022. Muito bem, então a exposição do lado norte-americano, na minha opinião, vai ser total. Eles vão até o final para definir quem do lado dos Estados Unidos estava envolvido, as pessoas, as instituições, vão fechar algumas dessas instituições, vão criminalizar e certamente demitir várias das pessoas envolvidas, estão reaparelhando e ao mesmo tempo destituindo de cargos importantes vários dos culpados dessas intervenções que são denunciadas por lá. E o que vai acontecer é que isso vai ter desdobramento aqui no Brasil, né? Não vai ficar assim só eles expondo lá, porque eles vão expor que eles fizeram conluio com pessoas e organizações e instituições públicas aqui do Brasil, e eles vão colocar isso praticamente, dar uma como é que diria, a exposição vai ser tão grande que vai ter que gerar uma reação das nossas instituições. Ficaria um constrangimento muito grande das nossas instituições não reagirem em remover agentes que ajudaram o USAID aqui no Brasil, que ou no mínimo fazer um trâmite interno aqui, mostrar que a nossa justiça foi fazer uma avaliação de quem aqui no Brasil ajudou a USAID.
né? Sobretudo quando você tem uma alegação muito forte lá de fora. E se por acaso lá de fora todos vão ser criminalizados e colocados também no juízo de lá, aqui tem que acontecer algo semelhante. E isso que eu acho que é importante a gente colocar aqui, porque se a gente não reagir, isso significa várias coisas. Significa primeiro que é o que a gente já sabe, né? Que temos uma ditadura e um grupo criminoso que toma conta das instituições brasileiras. Então isso já é um sinal que nós já sabemos que temos esse tipo de organização no comando aqui de várias instituições brasileiras e que nós não temos esse institucionalismo todo, esse Estado de Direito que supostamente deveríamos. Segundo, expõe que de fato nós temos o pior judiciário do mundo, né? Vemos até relatórios internacionais que colocam o nosso judiciário como sendo o segundo pior em termos de isenção, ou seja, não há isenção nenhuma, é uma corte política, são ações políticas que são colocadas aí à fronte usando o poder judiciário. Então, já é outro sinal extremamente negativo. Então, terceiro ponto é que isso vai suscitar e vai clarificar qualquer tipo de ação contra o Brasil, né? Qualquer tipo de ação. Isso do ponto de vista militar, do ponto de vista de interferência, do ponto de vista de sanção, do ponto de vista de bloqueio e de não facilitação de qualquer parceria e de qualquer relacionamento com os Estados Unidos. E os Estados Unidos não estão sozinhos, é que tá, os Estados Unidos não é só os Estados Unidos. Um brasileiro acha que não é só os Estados Unidos. Não é, porque os Estados Unidos têm toda uma rede de influência que ele também comanda. Então ele também pode fazer essa interferência mais ampla, entendendo que o Brasil não é um país pequeno e débil como outros países, é um país muito maior para com o qual ele pode negociar. Então ele tem que ter poder ampliado de barganha e ele certamente pode usar isso também. Mas de qualquer maneira, querendo evitar todo esse confronto direto, o importante é para que as instituições, uma vez que essas revelações são levadas ao cabo nos Estados Unidos e se transformem de fato em um fator material legal, nossas instituições têm que reagir. A não reação das nossas instituições é o pior sinal que a gente possa enviar, a pior coisa que pode acontecer. Então, espero que esse áudio caia aí nos ouvidos do nosso judiciário, todo o sistema judiciário, porque de fato é um problema que eu tenho certeza que irão adiante com isso aí até o fim. Tá? Então, quanto antes as nossas instituições estiverem abertas e precavidas a tomarem alguma ação, melhor. Se por acaso assumirem uma postura política, anti-imperialista, aquela coisa toda que a gente sabe que não é bem o caso nessa situação, certamente nós sofreremos aí levantes muito piores do ponto de vista da administração norte-americana. Isso aqui não é ameaça, meus caros, tá? Isso aqui não é pra gente falar assim, os caras estão ameaçando. Não é ameaça, não. Eles estão levando ao cabo a justiça norte-americana. E que, de fato, nós vemos grandes injustiças aqui no Brasil que tem que ser consertado. A gente está bem cansado de ver que nós não temos justiça, sendo que temos o maior judiciário, mais caro e, claro que nos relatórios internacionais, o menos isento possível do mundo. Então temos que consertar, temos que ir adiante e fazer os consertos, né? Aderir com responsabilidade a esses desafios. E isso é um grande gatilho para que a gente faça essas grandes mudanças. Meus amigos, é isso. Queria só deixar isso ao par de todos para que a gente possa criar vergonha na cara do nosso judiciário e que ele comece a tomar iniciativas também de, ao menos, receber a verdade tal qual ela é dita e apresentada. Muito obrigado. Isso, gente. E ele deixou claro, não é uma ameaça. A coisa já está acontecendo, não é uma ameaça. E as instituições do Brasil, pelo menos para tentar limpar a barra, ou pular do bar, tem que fazer alguma coisa, né? Porque é isso que está acontecendo com o Felipe Neto. Só que ele é ninguém na fila do pão como instituição. Mas aqueles, né, que podem fazer alguma coisa, é melhor seguir o exemplo do menino Foca, né?
Então, gente, vamos falar um pouquinho do Menino Foca, né? Por que que a gente tem que falar dele? Porque os brasileiros têm a obrigação, tá, de processar. Imagina, gente, cada brasileiro abrindo processo contra esse canalha, porque ele causou destruição moral das crianças. Ele começou atacando as crianças, tá, com o uso do dinheiro da USAID, né, para prejudicar o Brasil, e depois se infiltrou, né, não numa maneira direta, legítima, no Partido das Trevas, tá? Inclusive aquela gracinha que Dona Canja fez lá no Canjapalusa, quando ela mandou o Elon Musk se fuck you, ele falou, bravo, você lembra? E depois ainda ameaçou o Elon Musk. Ele ameaçou no Twitter. Então, gente, está na hora de todos reagirem, não depender só das instituições. Nós precisamos cobrar, tá? Não só dos canalhas jornalistas, dos canalhas supremos, divindades, mas desses que começou cercando as nossas crianças, tá? Nós não podemos esquecer disso. E interferiu muito no STF. Então vamos ver o que ele tem a dizer. Obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, para uma estrada que eu nunca quis entrar. Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava pro caminho errado. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político, eu não tenho nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho. E era pra isso que a vida tava caminhando, sabe? E eu tava assim, meio perdido. A única razão de eu ter entrado nesse mundo... Ele não tava perdido, não. Ele não tinha intenção de entrar na política e interferir na política diretamente pela porta da frente como os outros. Como os outros, ele é mais canalha. A gente fala mal dos nossos políticos, mas pelo menos eles dão a cara diretamente. Deixa a gente votar neles ou não, dizer se querem eles como políticos ou não. Esse canalha agia pelas costas, ele não tem intenção realmente de ser político, porque senão ele poderia ter entrado. Os Paulos Marçais da vida estão por aí, né? Gustavo Lima e etc. Por que não? Não. Ganha-se 14 milhões numa tacada só. É sustentado pelo Partido das Trevas, fora da USAID. Para que ser político? Para quê? É muito mais fácil, muito mais conivente agir o tempo integral, sem a decisão do povo, no que diz respeito só ao povo. Tá? Pegou um caminho errado? Não, foi descoberto. Foi denunciado. Ele não pegou o caminho errado. Ele sabia o caminho que ele tinha escolhido. Foi para enfrentar algo que eu considerava considero completamente errado. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida e acredito que... O que ele enfrentou de muito errado? O governo Bolsonaro, que estava botando o país na linha? Foi isso? Que deu R$600 por conta do fica em casa dos canalhas supremos, para aqueles que não tinham como, ao invés de roubar dinheiro de quem tinha, de merenda. É isso que ele entrou para combater? Foi? Quantas isenções nós tivemos? DPVATs e tudo. E aí, tá voltando tudo? Ele queria combater o bem do brasileiro. Ele queria combater o bem do brasileiro. É um canalha criminoso. Que fiz o meu papel. Mas do fundo do coração, para todas as pessoas que vão me cobrar, né, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que eu preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Eu tive que abdicar de muitas coisas para essa vida que não é a vida que eu queria ter. Então, eu estou aqui
para quem é fã do canal, trazendo uma notícia boa, que 2025 é o ano em que a minha prioridade volta a ser esse canal no YouTube. Produzir conteúdo para crianças, desvirtuando a mente das nossas crianças, é o que você fazia antes, é isso que você quer voltar a fazer? Quer voltar a ser um crime, como diz o nosso vice-chuchu? Ele tem que ser derrubado, ele tem que ser preso. Ele é um canalha criminoso, é isso que esse cara é, tá? E ele quer voltar porque foi descoberto, denunciado. E nós ouvimos de novo e entendemos melhor como o nosso princeso. Gente, é príncipe. Antes que alguém venha falar, nossa, princesa. O nosso princeso explicou no áudio dele, tá? Ele é um canalha, tá? Que nunca deveria ter existido. Ele fala que ele nunca pensou em política. Essa foto significa o quê, Felipe Neto? Sabe por que você está pulando do barco? Por causa disso aí, olha. Tá? Por causa disso aí. Porque o governo dos Estados Unidos doou dinheiro à instituição do Felipe Neto. Para combate à desinformação, ele se metia em tudo. Para acusar tudo que viesse de nós, povo decente, povo honesto, conservador, trabalhador, tudo era desinformação vindo do nosso povo. Agora, para esses canalhas de cultura woke, tá? De botar as crianças para sensualizar e sei lá mais o que, né? A agenda LGBTQI+, YZ, aí tá tudo bem, aí não é desinformação. Para combater o nosso governo que estava indo bem, para botar um presidiário de volta no poder, tá? Isso era combater, e ele ajudou, ele ajudou, inclusive denunciando e exigindo o que um cidadão comum não pode exigir do STF, tá? E quando saiu a denúncia, ele ainda foi tuitar lá. É mentira que eu recebi dinheiro do governo dos Estados Unidos via USAID. Não, direto. Se você leu isso, olha, ameaçando. Se você leu isso, sugiro que deixe de seguir quem te informou. Essa pessoa mente de propósito para te manipular. Quando eu falo que é canalha, gente, parece o filho do Dom Ratão, né? Nem o filho do Dom Ratão tem essas coragens. Esse daí parece que é mais filho. Todos serão processados criminalmente. Todos têm que te processar criminalmente. Todos têm o dever moral de te processar criminalmente. Inclusive os fake do Twitter, como este mesmo. Tá? Que fake do Twitter? Que fake do Twitter? Processa o Mike Pence, o Michael Schellenberg, o Trump, o Elon Musk, que é o dono do Twitter. É isso, entende, gente? Para vocês verem que ele não é um menino inocente. Para ele, é até confortável a gente chamar de menino foca. Menino fuck you. Desculpa, mas é isso. Felipe Neto lança movimento para defender quem for alvo de autoridades contra a liberdade de expressão. Puxa vida, gente. É sério isso? Isso em 21. O que mudou? O governo. O governo. Felipe Neto acionou Moraes para sugerir prisão de Oswaldo Eustáquio. Aquele jornalista que foi preso e saiu da prisão cadeira de roda. Olha aí. Olha aí se isso não é um criminoso. O Felipe Neto. Influenciador apresentou uma queixa-crime ao ministro em 2020. Ano em que as perseguições aos críticos da corte se intensificaram. Olha aí a USAID por trás. Por isso que ele não tem intenção política direta, gente. Criminoso tem um homem fora do país, numa cadeira de roda por perseguição, e olha aí, quem foi? Quem foi? A gente fica de olho só no Dom Ratão? A gente fica de olho só nos nossos congressistas? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quem é de fato esse monstro?
tá? E, gente, até criança entende, e ele começou atacando nossas crianças com esses vídeos que ele quer voltar a fazer no YouTube, né? Mas nem toda criança é besta. Eu quero ver o Felipe Neto na prisão. Eu também. É isso, crianças inteligentes. Né? É isso, eu também quero. Tá, menininha? Adorei ver isso. Tá? Gente, eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Eu acho que eu posso passar por aqui. A mensagem foi dada. Nós queremos ver o Felipe Neto na prisão. Vamos acionar, vamos começar a processar, vamos dar para ele tudo que ele nos deu. Vamos devolver. Não é vingança, é justiça. Tem um homem numa cadeira de roda por conta dele. É justiça. Ele sempre ameaçou, né? A todos. Não só ameaçou, cumpriu. Ele perseguiu muita gente. Está na hora dele receber o troco dele. Isso cabe a nós, tá? Junto com esse movimento contra todo o resto, porque a gente está focando e precisa focar nos Supremos, nos congressistas e todos os envolvidos. Mas ele não é um youtuberzinho. Ele não é um menino. Ele é uma peça perigosa que trabalha nas sombras. Talvez por isso o mais perigoso. Porque a gente não pode destituir ele de algum cargo, mas pode pedir a prisão dele. É isso, gente. Recado dado, né? Eu espero que ele pague por tudo que ele fez. Um dia vai pagar. Isso eu tenho certeza. Porque eu acredito no meu Deus e eu acredito na palavra dele da Bíblia. Mas eu queria ver ele pagar aqui também. Queria. Por questão de justiça. É isso. Beijo no coração de cada um de vocês, principalmente no Demanuel Brito, porque eu fiquei muito feliz de você ter voltado. Demanuel, estava tão preocupada com você. Estava mesmo. Falei, meu Deus, eu não tenho notícia do que aconteceu com o Demanuel. Graças a Deus, você voltou. Tá? Beijo para Maria Lúcia, para Maria da Silva, para Cris, pro João, que está sempre comigo, gente, me dando a maior força. Tá? Pro Fernando, que eu sei que está por trás dela. Tá bom, gente? Beijo para vocês todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.